família, tudo bem com vocês? Vamos para 27 anos, Nova Vida em Vasconcelos, graças a Deus, a igreja aqui reunida e mais um ano celebrando ao nosso Deus, pregando a verdade que é a palavra do Senhor e declarando que só há um Deus, que é o nosso Deus Jeová. Quero te convidar, a você que está assistindo a esse vídeo, para que você conheça o nosso canal Nova Vida Vasconcelos na plataforma do YouTube. Chega lá na plataforma, vai lá YouTube, Nova Vida Vasconcelos, tu vai encontrar. Se você colocar lá Pastor Ailton Gomes, você vai encontrar. Eu tenho certeza que você encontrará. Se não encontrar, pode me chamar que eu te ajudo aí para que você siga as nossas postagens, os nossos vídeos. A cada momento nós estamos evoluindo e com alegria nós louvamos a Deus a todas as evoluções e o direcionamento que Ele tem nos dado. Então, faça parte da nossa família, se inscreva no canal, tem um sininho ali, eu não sei em que canto aqui que eu vou colocar, mas uma hora eu vou colocar. Vai ter um sininho, você clica lá no sininho, ativa para todas as postagens. E eu acredito e tenho fé de que você será abençoado. A cada postagem, a cada vídeo, a palavra do Senhor alcançará o teu coração. Então, não esqueça, vai lá no YouTube, se inscreve no canal da igreja Nova Vida Vasconcelos, ativa os sininhos das nossas postagens e acompanhe. E seja ricamente abençoado em nome de Jesus. Forte abraço! O Senhor seja exaltado não apenas neste momento, mas todos os nossos dias. Que possamos olhar, Deus, para o alto e enxergar, Deus, a tua glória sobre cada um de nós. Abençoa, Deus, a tua igreja. Abençoa, Deus, aquele que está ouvindo esta mensagem. Que possamos, Deus, te louvar, Deus, e nos desprender de toda preocupação, de toda ansiedade, Deus. Ajuda-nos, Senhor. Venha nos esvaziar, Deus, de nós mesmos, para que sejamos preenchidos pelo Teu Espírito Santo, preenchidos pela Tua unção, Pai. Em nome de Jesus, queremos Te louvar, queremos Te agradecer, Senhor. Queremos proclamar as Tuas maravilhas, Deus. Que em nome de Jesus, Deus, todo joelho se dobre a Ti, Deus, que todos se rendam, ó Deus, a Ti, Pai, que possamos, ó Deus, declarar numa só língua, Deus, numa só voz, que só o Senhor é Deus, Pai, e que o Senhor reina sobre cada um de nós. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, abençoa, Deus, a Tua igreja, Pai, sustenta, Deus, este mundo que se chama pelo Teu nome. Que possamos, ó Deus, colocar sobre o Teu altar todo medo, toda opressão, Deus, toda angústia. Que o Senhor venha, Deus, lavar, Deus, as nossas vidas, Deus, purificar os nossos corações, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Louvado seja o Teu nome, Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Santo é o Teu nome, Deus. Queremos Te louvar, Deus, queremos Te agradecer, Deus. Aleluia.
abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os filhos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, mais misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, tua igreja de amor, os filhos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Os filhos se abalam, os povos se curvam, abra sua boca, levante suas mãos para dizer que tu és o para dizer que tu és o Senhor. Diga isso, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Mais uma vez quero dizer, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino vai, teu reino é sempre eterno, mais misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, tua igreja te agradecido seja o teu nome, Senhor. Sustenta cada um de nós, Deus.
o controle das nossas vidas, Deus. Nos rendemos a Ti, Deus. Faz um milagre para cada um de nós, Pai. Nos rendemos a Ti, Deus, porque reconhecemos a Tua soberania e majestade, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai. Vem sobre nós, ó Espírito Santo de Deus. Vem sobre cada um de nós, Pai. Clamamos a Ti, Deus. Invocamos o Teu nome, Pai. E a Tua palavra nos garante, Deus, que se nós nos colocarmos em adoração, se nós clamarmos e buscarmos a Ti, o Senhor ouvirá, Deus, o nosso clamor e responderá, Deus, as nossas orações, Pai. É nessa fé, Deus, que nós perseveramos, Deus. É nessa esperança e confiança em Ti, Deus, e na Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Te vou clamar.
mais uma reflexão, hoje, domingo, dia 17 de maio de 2021. Cerca de 60 dias em isolamento social. Eu queria aproveitar e pedir que você se inscreva no nosso canal, que dê o seu like ou o seu dislike, mas esteja conosco. Hoje eu tenho um assunto muito interessante que fala com todos nós. Eu lembro que quando eu era menino, e olha que isso tem tempo, hein? E minha mãe ou meu pai me dava uma ordem e, às vezes, eu não os obedecia. Logicamente que hoje, né, eu sou pai, sou avô, e também não fico satisfeito quando os filhos e netos me desobedecem. E nós vimos uma mensagem correndo, né, uma frase, andando aí pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Muito interessante. Diz assim: a pior escolha, ouvir a voz de Deus e não obedecer. É o tema desta noite. A pior escolha, ouvir a voz de Deus e não obedecer. Então você vê que obediência é o alfabeto, né, de Deus. Obedecer. Que bacana, né? Gente, o obedecer é tudo. O obedecer é muito funcional na nossa vida. E aí, naturalmente, isso me traz à baila o primeiro rei de Israel, Saul. Olha, a realidade é que o povo já não aguentava mais ser governado por juízes. E isso lembra alguma coisa, né? E pediram a Deus que constituísse um rei para Israel. E Deus, agradando o seu povo, Deus então constituiu Saul. Um jovem, sem muita experiência. E a trajetória desse rei, o povo estava muito feliz. Até que o rei Saul, lamentavelmente, começou a sair da linha. Você percebe que a coisa já é antiga. Nós contratamos pessoas, comissionamos pessoas, e de repente essas pessoas não nos agradam. É um caminhar. Mas tem uma palavra na Bíblia muito bacana que diz: como caminharão dois juntos se não concordam entre si? Preste atenção nessa palavra. Como dois vão caminhar juntos se eles entre si não se concordam?
Vamos voltar a Saul. Saul tinha a voz de Deus plena para orientar o reinado através do profeta Samuel, que foi quem o impulsor, vamos dizer isso. Foi ele que ungiu Saul a rei de Israel. Então, olha só, nós temos aqui 3 figuras: Deus no comando, Samuel sendo o veículo para falar com Saul. E era a palavra de Deus direta. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que intercede por nós com palavras inexprimíveis. E olha, o Espírito Santo tem um manejo tão interessante que às vezes nós oramos ou pedimos errado e ele conserta. Olha que bacana. Ele conserta e leva direitinho para Deus. E naquela época, Samuel tinha uma preocupação muito grande com a vida do rei, com o povo e com o seu reinado. Aí então, lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, lá narra um pouco dessa história. Depois você pode consultar a sua Bíblia. Eu vou ler o versículo 2 e 3 só para você ter noção. Amaleque atacou traiçoeiramente o povo de Israel, quase desfalecido quando veio do Egito. Olha só. Foi quando Deus determinou o seu extermínio. Chamou Samuel e falou: Samuel, vai lá e dá uma ordem a Saul para que extermine todo o povo amalequita de Amaleque. Prontamente Samuel foi lá, não questionou, não perguntou por quê, mas olha só, olha o ponto de vista. Deus mandou destruir tudo. Todos e todos. Homem, mulher, velhos, criança, animais, gordos, magros, perfeitos, imperfeitos, tudo. Era para acabar com tudo. Porque Deus ficou chateado, gente. Deus olha para o sofrimento do seu povo. Olha para nós. E o povo estava sofrendo lá no Egito. Aí, nessa caminhada, poxa, quando o povo veio de lá já desfalecido, cansado, esgotado, Amaleque aproveita a fraqueza deste povo e, lamentavelmente, atacou esse povo traiçoeiramente. Deus ficou furioso. Logicamente, ele pega o seu rei e dá uma ordem. Uma espécie de higiene moral e social. Era o que Deus queria. Samuel foi lá a Saul e deu a ordem de Deus. No versículo 3. Vai, pois, agora e fere Amaleque e o destrói totalmente com tudo o que tiver. Não o poupes, porém matarás homens
mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Puxa vida. Saul ouviu a voz de Deus, mas não cumpriu. Olha que tristeza. Atente para a voz de Deus. Mesmo que seja algo que não te agrade momentaneamente, atenda a voz de Deus. Porque muitas das vezes nós ficamos procurando palavras proféticas, líderes, para falar alguma coisa que nos agrade. E quando ouvimos coisas que não nos agradem, ou nos agradam, nós não queremos. Isso faz parte do ser humano. Aí então o que aconteceu? Lá no versículo 9, diz assim: mas Saul e o povo, olha só, Saul e o povo pouparam a Agag, como também ao melhor das ovelhas, dos bois e dos animais engordados, e aos cordeiros, e a tudo o que era bom, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a tudo o que era vil, desprezível, destruíram totalmente. Você percebe a natureza humana como ela é difícil? O homem, meu Deus do céu, tem um ditado que diz que todo homem tem seu preço. Chega a arrepiar isso, gente. Principalmente quando no tocante às coisas do Senhor, as coisas de Deus. Como Deus ficou triste com esse acontecimento. Como Deus ficou triste com a atitude de Saul. Como Deus fica triste quando nós o desobedecemos. Quando nós não damos ouvidos à sua palavra. Gente, não entristeçais o Espírito Santo. E a gente às vezes entristece. Não deveríamos. Por quê? Porque Deus, naturalmente, vai chegar um momento que Ele vai nos cobrar. No versículo 10, do capítulo 15, do primeiro livro de Samuel. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, Deus falando com Samuel. Olha o privilégio, gente. Olha para mim, ó. Olha o privilégio que nós temos hoje. Hoje Deus fala conosco diretamente. Não precisa Samuel, não precisa nenhum profeta. Ele fala diretamente conosco através do Espírito Santo, nós sentimos, nós desejamos, aleluia, e isso tudo através do Espírito Santo de Deus, aleluia. Mas aqui nesse contexto, a palavra do Senhor a Samuel, olha só, você está sentado? Você não está? Senta, por favor. Olha o
que Deus fala para Samuel, no versículo 11. Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e clamou ao Senhor a noite toda. Olha a dor de Samuel, gente. Muitas das vezes nós sentimos essa dor. Preparamos homens, mulheres, e de repente tudo isso acaba. Como dói. A dor que Deus sentiu, o arrependimento que Deus sentiu de ter ordenado o rei Saul, atingiu o profeta Samuel e causou-lhe uma tristeza, uma dor muito grande, e toda noite. Você percebe? Com certeza Samuel não dormiu. Com certeza Samuel ficou naquela expectativa durante toda a noite, porque ele deveria procurar o rei Saul logo cedo pela manhã para poder conversar com Saul. Que coisa, hein? E ele foi lá. Chegou cedo, diz a Bíblia, naquele momento de tristeza. Gente, ser portador de má notícia é a pior coisa que tem. Eu vou falar baixinho aqui para ninguém ouvir. Eu conheço pessoas que adoram dar má notícia. Ah, se morreu alguém, quer ser a primeira a contar. Aleluia. Gente, olha, eu não gosto de dar má notícia. Eu gosto de dar boas notícias. Por isso o Evangelho é conhecido como boas novas. E sabe o que aconteceu ali? Não quero nem saber. Ah, mas eu vou te contar. Não quero saber, não. Agora, quando tem uma boa notícia, que pessoas nossas estão sendo curadas, estão sendo alcançadas, olha como é bom. E aí então Samuel foi lá, gente, procurou, chegar bem cedo, chegou lá cedinho. Aí falou então para Saul. Saul, senta aí, vamos conversar. Por que você não cumpriu a palavra de Deus? Não, mas eu cumpri a palavra de Deus. Não. Olha, Deus está muito triste com você. Deus determinou que você fizesse algo, exterminasse aquele povo e todos os animais, todos os despojos, e você não o fez. Como todo ser humano, e eu costumo dizer que para todo erro há uma justificativa, há uma desculpa. Você lembra de Adão? Adão. Quando, na virada da tarde, lá no Jardim do Éden,
Deus procurou Adão e Eva, como sempre, iam lá bater um papo, trocar uma ideia, saber a evolução, o que aconteceu durante o dia no jardim. E tinha um encontro marcado, naturalmente tinha um local. E Deus chegou lá e não encontrou o casal. Imediatamente ele chamou Adão, Adão se escondeu dele. Por quê? Porque havia desobedecido a Deus. E agora? O que ele diz? Justifica, como Saul queria justificar. E ele falou, não. E Adão falou, Senhor, foi a mulher que tu me deste. A mulher sofre desde o jardim do Éden, né? Não é fácil não, hein? Um abraço a vocês, mulheres. Que Deus abençoe. Que dê força a vocês. Então nós olhamos quando Samuel vai lá, Saul tenta se justificar e disse que não, que ele trouxe os animais. Veja só que coisa interessante. Falou, não, esses animais gordos, bonitos, né? É para sacrificar ao Senhor. E olha o que Samuel disse. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E o atender do que a gordura de carneiro. Você prestou atenção nisso? Não adianta a gente oferecer sacrifícios a Deus e não obedecê-lo. Nós precisamos obedecê-lo. É primordial a obediência a Deus. E Samuel, então, né, eu imagino, gente, a tristeza de Samuel. Samuel não foi lá vibrando. Não. Ele foi com o coração pesaroso. Ele foi triste. Mas ele tinha que fazê-lo. Então ele chama a atenção de Saul e ele fala, dá o recado que Deus mandou para ele. Olha, e Deus jogou pesado. Deus mandou falar para ele, para Saul. Você era pequeno até aos seus olhos, e eu o tornei rei de Israel. Sabe o que eu entendo com isso? Que nós não somos nada. Nada. Nós somos pequenos. Mas mesmo assim, Deus nos usa. Deus nos usa. Deus acredita em você. Olha só, Deus acredita em você. Deus quer usar você. Diga para Deus, Senhor, quando acabar esta pandemia, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí então, nós vemos que a tristeza tomou conta do ambiente. Saul jogou culpa no povo. Não, porque eu fiquei com medo do povo, né? Quis dizer que o povo fez pressão a ele. Não, gente. Rei é rei. Não tinha pressão. E aí o que acontece? Samuel fala assim, você não será mais o rei de Israel.
Ah, meu Deus. Olha, ele tentou de tudo se justificar, se desculpar, pedir perdão, mas Deus não aceitou. Não aceitou. A Bíblia diz que a partir desse acontecimento, nunca mais Saul esteve com Samuel. Isso quer dizer o quê? Nunca mais Deus se reportou ou falou com Saul. Não é temerosa essa palavra? A ponto de, não ser mais ouvido por Deus? Interessante que Samuel concluiu a conversa, viu? Concluiu a conversa, se retirou, e a Bíblia diz que quando Samuel se retirou, Saul segurou a orla da sua capa, a ponto de rasgá-la. Olha que bacana, né? A figura do texto é figurativo. Segurou a orla da capa deste homem, desse profeta, a capa ali se rasgou, e olha o que ele disse para Saul. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de ti hoje o reino de Israel e o deu a um teu próximo, que é melhor do que tu. Eu sempre entendi obra de Deus, ministério de Deus, no seguinte: a parte de Saul parou aqui. Parou. Acabou. Agora Deus vai entregar esse reinado a outro bem próximo dele. É esse outro que vai dar continuidade à vontade de Deus. Porque tem gente que para e fala: não, eu continuo em outro lugar, eu faço isso. Não, parou. Não tem essa de fulano vai fazer no meu lugar. Não, eu vou fazer o que Deus colocou no meu coração. Você também. Saul passou. E aí ele diz que entregará alguém tão próximo. E você sabe quem é esse alguém, né? Davi, o homem segundo o coração de Deus. Então, gente, fica a palavra aqui nesta noite de domingo. A pior escolha: ouvir a voz de Deus e não obedecer. Aproveite esses momentos de reflexão, momentos de isolamento social. Procure ouvir a voz de Deus e não rejeite. Obedeça. Obedeça. Esse é o momento do conserto da obediência. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida desta pessoa que está ouvindo esta palavra. Que tu possa, Deus, abençoar esta pessoa de uma forma sobrenatural. E que tu possa, Deus, fazer com que esta pessoa ouça, obedeça
a tua vontade, a tua voz. Não dê as costas como Saul. Ajuda essas pessoas, por favor. Eu oro e te peço, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Não esqueça de deixar o seu like, viu? Aquele like. E se inscreva no canal. É muito importante para nós. Que Deus abençoe você, rica e abundantemente. Uma boa noite.